Ok, vamos lá. Bom, então, boa noite a todos. Eu sou Alex Borges, sou empreendedor, sou empresário, dono da Center Cursos, que é um centro de treinamento em tecnologia, inovação, negócios e pessoas em Ribeirão Preto. E agora também nós temos uma unidade em São Paulo, ali na Alameda Santos, próximo à Paulista, para entregar os nossos cursos presenciais também na capital. Trabalhamos muito com treinamento dentro das empresas, que é onde eu tenho tido muito feedback, né, e tenho tido muita experiência compartilhando com os nossos clientes. E com isso eu tenho construído vários cursos. Esse ano eu construí 15 cursos novos, e um deles é o que eu vou apresentar aqui para vocês, uma solução muito bacana sobre o quociente empreendedor. Então, o tema da nossa palestra hoje é as 10 competências que um empreendimento de negócio precisa ter. É interessante que o empreendedorismo a gente acaba aprendendo na raça, né? A gente não tem aí uma faculdade, a gente não tem um curso regulamentado pelo MEC, não existe uma graduação, não existe uma pós-graduação nisso. Tem vários cursos, né, de extensão, tem cursos que abordam assuntos, mas enfim, 99% dos empreendedores aprendeu foi na raça, tentativa e erro. E hoje nós temos como medir praticamente tudo, né? E na parte de empreendedorismo eu vou apresentar para vocês uma ferramenta muito bacana que a gente consegue medir exatamente isso. Qual é o quociente empreendedor? Quais são as competências necessárias para que um empreendimento de negócio tenha sucesso? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar. Uma pergunta muito frequente que me fazem é: Alex, o que nós precisamos fazer para melhorar a performance dos meus funcionários? Essa é uma pergunta muito pertinente que a gente sempre ouve, né, dos nossos clientes. E, ok, bacana. O que nós temos aí de solução para poder apresentar a vocês? Nós temos... Então, ok, a gente sempre fala, vamos começar com um mapeamento de perfil comportamental dos seus funcionários, vamos mapear o DNA da sua equipe, para a gente conseguir extrair informações, para a gente ter um norte, se realmente aquela equipe tem sinergia, tem as competências, tem o perfil comportamental adequado para cada vaga, e a gente faz todo um trabalho, né, de mapeamento, a gente ajuda a empresa a fazer os ajustes necessários para a equipe. Por exemplo, uma equipe de 10 vendedores e a gente chega à conclusão de que dos 10, praticamente a venda está na mão de 7 deles, porque os outros 3 não têm, por exemplo, o perfil adequado ou tem algum gap que precisa ser resolvido através de curso, e a gente acaba ajudando as empresas a equalizar, a ter uma equipe de sucesso. E aí tem uma outra pergunta muito frequente também que os empresários, donos de empresa fazem para a gente: Alex, quais as deficiências da minha empresa? Ok, a gente tem um mapeamento de diagnóstico, né, da empresa, onde a gente consegue fazer uma análise de como estão a saúde dos processos da empresa, para avaliar os pontos positivos e os pontos a serem melhorados, já avaliar inclusive o grau de maturidade entre as demais empresas avaliadas através do benchmarking. A gente consegue levar informações muito importantes, muito relevantes para a empresa, em relação a como está a saúde da empresa do modo holístico e também de cada um dos processos. Bacana, a gente consegue, num gráfico de maturidade, através do benchmarking, a gente consegue posicionar a empresa dele em relação a técnicas implantadas e a resultados baseados em boas práticas de mercado, em relação a todas as outras mais de 200 empresas que a gente já mapeou. E a gente consegue ajudar as empresas bacana nisso. Só que é o seguinte, ambas essas práticas são excelentes, muito bacanas. Para melhorar algo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber o real estado atual em que se encontra, decidir quais as melhorias devem ser feitas e criar aí, a partir disso, o plano de ação, eliminando os obstáculos. Mas tem a seguinte questão. Uma pergunta que me fazem muito raramente é: Alex, o que eu preciso melhorar como empreendedor, empresário, para ter melhores resultados em meus negócios? Isso é uma pergunta que eu gostaria que fizessem com muito mais frequência
e a gente acaba não tendo isso. A gente acaba não tendo pessoas, empresários que acabam tendo interesse em ter essa informação. E aí a gente tem várias estatísticas aí que principalmente o Sebrae traz para a gente, né? 49% das empresas que fecharam em menos de 2 anos não conheciam o tamanho do seu mercado e os hábitos de compra de seus clientes. 38% não acompanhavam os seus concorrentes. Isso é uma estatística do próprio Sebrae, tá? Ao final aqui, na verdade, só um momentinho que tem alguém acho que me chamando, eu preciso aqui autorizar algumas pessoas a mais na sala. Sejam bem-vindos aí os novos participantes. Madalena, vamos lá. Então, são dados que não são nossos, né? São dados do próprio Sebrae. Aliás, terminando aqui, eu já vou mandar o link para vocês terem o PPT dessa apresentação, tá? E aí a pergunta é, como que nós aprendemos a empreender? Então, por já ter o assessment, né, de perfil comportamental, nós temos o assessment diagnóstico das empresas, faltava uma ferramenta que eu considerava chave para ajudar mais os empresários, os empreendedores, que é uma ferramenta que conseguisse avaliar as competências do empreendedor. E aí, muito pesquisando no mercado, eu conheci uma ferramenta chamada CAMP, que é o acrônimo de Quociente Empreendedor. O CAMP foi criado pelo Thiago, é um profissional que mora em São Paulo, ele criou isso nos Estados Unidos, quando ele abriu uma empresa chamada Clinton Education, e aqui no Brasil ele estabeleceu essa empresa também, e eu vou apresentar para vocês que bacana que é essa metodologia. Então, o CAMP é um diagnóstico de competências do empreendedor, que ao final ele traz para a gente um plano de aprendizagem autodirigida com 99 insights com verbo de ação, para ajudar o empreendedor no que ele precisa fazer, baseado entre as 10 competências que o empreendimento de sucesso precisa ter. E aí, quando a gente faz o mapeamento, é óbvio que ninguém é bom nas 10. Né? A gente tem aí em equalizações diferentes. Só um minutinho que tem mais pessoas querendo ingressar na sala. Tem mais um aqui, ok. Então, ninguém é bom nas 10 e nem precisa ser. O interessante é a gente ter um parâmetro em quais as competências eu estou mais desenvolvido, quais as que eu preciso melhorar, evoluir, ou se eu não quiser evoluir nessas competências, tudo bem, mas eu preciso contratar alguém que faça. Imagina uma engrenagem que tem um dente quebrado, isso vai fazer falta ali naquela execução. Tá? Bom, então o CAMP, ele trabalha, é uma metodologia que trabalha com 3 vertentes: avaliação e diagnóstico, saber o estado atual, né, do nível de maturidade desse empreendedor. Segundo, o plano de desenvolvimento e o acompanhamento quando a pessoa tem interesse. Como que funciona o CAMP? Ele é baseado na taxonomia de Bloom, né, aplicado ao empreendedorismo, e a taxonomia de Bloom, ela traz para a gente uma régua bastante interessante que vocês podem utilizar em qualquer coisa que vocês quiserem na vida de vocês para saberem qual o meu grau de competência, de maturidade de um determinado assunto. Então, a taxonomia de Bloom é o sobrenome, né, do cara que inventou isso, traz para a gente aqui 6 categorias de competências. Desde a menor complexidade, quer dizer, eu lembro ou eu entendo, quanto as de maior complexidade, quer dizer, eu consigo avaliar e eu consigo, inclusive, criar coisas novas. Para facilitar a gente aqui, tem uma definição, né, por escrito, o que representa lembrar, o que representa entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. A gente tem também aqui alguns sinônimos que nos ajudam a entender realmente quanto a gente conhece um determinado assunto. Por exemplo, você quer medir o quanto que você sabe de inglês, quanto que você sabe de programação, o quanto que você entende do seu negócio, por exemplo. Pensa agora como um empreendedor, como um dono que ele precisa, além de ter as competências para utilizar no dia a dia, para executar as suas funções, ele precisa treinar funcionário.
E muitas vezes, quando a gente faz essa avaliação com os empreendedores, muitos deles estão no máximo ali na terceira coluna, que é consegue aplicar com sinônimos experimentar, executar, utilizar e solucionar. E isso é muito grave, porque se o próprio empreendedor, se o próprio dono do negócio, ele tem um conhecimento mediano, você imagina quando ele vai replicar esse conhecimento para funcionários, para colaboradores, para outras pessoas. Então, é importante que a gente tenha um conhecimento muito mais avançado hoje do nosso negócio. Nós sabemos hoje que a concorrência é muito acirrada, muito forte, não há mais espaço no mercado para pessoas amadoras, né? De agora em diante, o futuro já... O futuro não, né? Agora. Todas as tendências estão dizendo para a gente que estudar continuamente, sistemicamente, faz parte do futuro. O conceito lifelong learning, quer dizer, estudar sempre, continuamente. E quando a gente faz esse trabalho, esse diagnóstico em pequenas empresas, empreendedores, a gente percebe que está muito a desejar o nível de maturidade desses empreendedores em relação ao seu negócio, ao seu mercado, aos seus clientes, né, aos seus produtos, seus serviços. Então, a taxonomia de Bloom, ela ajuda a gente muito a... Às vezes dói um pouco, né? Mas é melhor a gente saber a verdade. O quanto que eu sei do que eu deveria saber bem. Então, essa régua ajuda a gente. Então, por exemplo, quanto que você conhece do teu trabalho, né? É uma perguntinha para você pensar e refletir depois aqui da nossa palestra. O quanto que você entende realmente do seu negócio? Você é capaz de avaliar, quer dizer, escolher, interpretar, julgar, justificar, medir, recomendar? Você é capaz de criar novos produtos, novos serviços, novas melhorias, construir, desenvolver, modificar, transformar, testar, produzir? Esse, na verdade, é o nível desejado para os empreendedores que queiram ter sucesso de agora em diante. Entre as competências do empreendedorismo e competências pessoais, o Kemp, ele traz para a gente, através de todo um estudo de muitos anos, 6 pilares de competências do empreendedorismo, que é a aderência, recursos, dinâmica de mercado, controle e planejamento, experiência e perfil empreendedor. Classificando aqui um pouco mais. Então, a gente tem aderência. Desenvolve e testa soluções para atender as necessidades do mercado-alvo. Por exemplo, o quanto que esse produto ou serviço que você tem hoje, que você oferece hoje para o mercado, ou que você pretende vender, que você pretende colocar no mercado, quanto que você tem de expectativa real da aderência? Muitas vezes a gente percebe o empreendedor muito apaixonado pelo produto, pelo serviço, pela empresa dele. Talvez já funcionou muito bem, talvez já solucionou o problema de muitas pessoas, talvez já foi muito útil, mas se hoje tem dificuldade de vender, alguma coisa tem aí. Será que esse produto ou serviço realmente tem aderência para o mercado hoje, para o meu cliente atual? Um exemplo, vocês hoje abririam uma paleteria? Provavelmente não. Mas há 5, 10 anos atrás, sim. As pessoas que investiram praticamente tudo que tinha em paleteria, o que foi que aconteceu com essas pessoas? Então, esse é um ponto que a gente questionar. Quando a gente percebe que o empreendedor ele cria produtos ou serviços não tem aderência no mercado, provavelmente foi feito algo que ele pensa que ia ser bom, que ia ser útil, que as pessoas iam querer comprar, e na verdade às vezes isso não acontece. Não foi feita uma validação, né? As startups hoje são muito boas disso, né? Eles criam o MVP para descobrir se realmente aquele produto, aquele serviço vai ter aderência no mercado, né? Bom, recursos. O que significa recursos? Não é somente dinheiro. É identificar e otimizar os recursos necessários para viabilizar o meu negócio. Então, são pessoas, é infraestrutura física, é dinheiro para aguentar o tempo necessário até conseguir ter o retorno do investimento, né? Dinâmica de mercado. Esse é um pilar extremamente importante. O quanto é que você conhece realmente esse mercado que você atua ou pretende atuar? Você conhece de forma avançada, macro, as informações, as práticas, as relações,
e as influências predominantes desse seu mercado-alvo? Como a gente estava falando nisso, não tem espaço hoje para amador. Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente experiente. Em qualquer área que a gente queira atuar hoje, é necessário realmente ter muito profissionalismo. E a gente tem percebido empreendedores já antigos, muito perdidos hoje, e perguntam para a gente, por que eu não vendo mais? Sempre funcionou dessa forma. Por que não compro mais meu produto? Meu produto é melhor, é mais barato do que um concorrente. O cara está vendendo mais do que eu. O que tem acontecido? Controle e planejamento. Esse é um dos pilares onde o perfil do empreendedor brasileiro, por default, a gente encontra bastante deficiência. O brasileiro tem, por natureza, tem um espírito muito fazedor, né? Muito executor, mas muito pouco controlador e planejador. Então, esse quesito aqui analisa os cenários para definir objetivos e estratégias, monitora a execução para fazer ajustes quando necessário. Então, a gente está falando aqui de um perfil, aliás, de um dos pilares extremamente importantes, que é a parte de controle e planejamento. Aqueles índices do Sebrae que a gente vê, a maioria das empresas que abre e fecha em tanto tempo, tal, na maioria das vezes é falta de controle e planejamento. Tem uma ideia, acha que vai ser bacana, às vezes realmente o produto ou o serviço tem aderência com o mercado, ia ser legal, mas como não teve o controle e o planejamento adequado, às vezes acaba perdendo o timing, né, necessário para que realmente aquele produto emplaque no mercado. Experiência. O quanto você já tem de experiência real nesse mercado? A gente tem percebido muito hoje pessoas fazendo alguns cursos, fazendo uma graduação, fazendo alguma certificação, e já entrando no mercado sem realmente ter a experiência real, né? Então aqui ele está perguntando, quanto que você possui de experiência profissional reconhecida? Tem consciência sobre o que precisa fazer para se aperfeiçoar? Quer dizer, você sabe hoje o que você precisa adquirir de novas competências para empreender melhor ainda no seu negócio, para que você tenha mais êxito? Muita gente completamente perdido dentro do próprio cenário e que não sabe o porquê as coisas estão difíceis hoje, o que precisa inovar na empresa, o que precisa aprender. E como a gente falou no início, né, cai muito também na questão ego, muito empreendedor, muito empresário já mais antigo, de um negócio que já foi consolidado no passado e hoje tem certas dificuldades. Dificilmente eles reconhecem que precisam de ajuda, dificilmente eles reconhecem que precisam de treinamento, voltar para uma sala de aula. Semana passada eu participei de uma rodada de negócio e uma pessoa, logo na entrada, falou, pô, legal, cara, eu recebo teus e-mails. Eu falei, bacana, agora você precisa ir lá e fazer os meus cursos, né? E ele me respondeu assim, não, eu não, mas eu vou ver com o meu pessoal lá. Ou seja, eu não preciso de curso, eu não preciso aprender mais nada, eu já estudei o que precisava estudar, já fiz a faculdade na época tal, já tenho meu diploma, minha certificação, já tenho minha pós, né? Sou da turma da faculdade de 1975 de administração, e às vezes o ego, né, faz com que a pessoa ache que somente o pessoal operacional, só o pessoal ali de supervisão para baixo precisa de fazer treinamento. E hoje a gente tem visto que nós temos um gap muito grande no Brasil de gestores e líderes. Gestores e líderes precisam voltar para a sala de aula, precisam aprender sobre métodos ágeis, precisam entender como lidar com as pessoas, com os jovens talentos, né? A gente tem aí também o perfil empreendedor. Geralmente aqui o brasileiro tem um nível bastante alto, né, no perfil empreendedor. Inspira e mobiliza pessoas para realizar ações e concretizar ideias. Então, a gente tem aí realmente o nível do padrão do perfil empreendedor brasileiro é muito alto nesse quesito, mas entre as 6 competências, não tem uma que prevalece, não tem uma que consegue suprir a falta das outras. É onde a gente vê hoje pessoas muito bem qualificadas em determinados pilares que a gente está falando aqui e muito deficientes nos outros e que fazem com que o negócio não tenha êxito. Além dos 6 pilares de empreendedorismo, né? Aliás, aqui, ó, umas perguntinhas para vocês refletirem. Com quais dos pilares você se sente confortável?
Vou voltar à tela aqui, ó. Quais esses pilares você se sente confortável pelo teu próprio filho, uma tua autoavaliação? E agora ao contrário, quais dos pilares você se sente desconfortável? Quer dizer, o que você sente que é mais difícil para você? Então, as perguntinhas para você refletir aí depois do nosso evento. E também aquela famosa pergunta, por quê? Por exemplo, por que eu sinto desconforto aqui no controle e planejamento? Ah, porque não é muito a minha praia, esse negócio de fazer conta não é comigo, ter controle, acho um saco esse negócio de planilha, software de controle financeiro, meu negócio é ir para a rua, é vender, é falar com o cliente, é o que eu gosto de fazer. Excelente, espetacular. É uma competência muito necessária para qualquer empreendimento de negócio. Porém, você ou desenvolve essa competência ou você contrate alguém que faça. O que não pode é só você estar lá na frente, no oba-oba, sem controle e planejamento. Em determinado momento você vai achar que está ganhando dinheiro, achar que está tendo lucro e de repente o seu negócio começa a ruir. Além dos 6 pilares de empreendedorismo, nós temos as 4 dimensões pessoais, que é a dimensão relacional, processual, inovador e analítico, com um pouco mais aqui de profundidade. Então, relacional. Tem facilidade em estabelecer e manter conexões entre pessoas? Prioriza os relacionamentos interpessoais na busca por aprendizado e soluções? Então, por exemplo, acontece bastante, nós estamos querendo conquistar o mercado de São Paulo, e por isso eu tenho participado de muitas rodadas de negócio, muita palestra, muita feira, muito evento, eventos de networking. E fica muito claro nesses eventos que pessoas vão por obrigação, pessoas que não têm a mínima afinidade por aquele tipo de ocasião, não gostam muito de conhecer pessoas novas, se relacionar, trocar cartão, tem que ficar falando da empresa, apresentar produto e serviço, enfim. Gosta mais de ficar na empresa, atrás ali do computador, controlando os funcionários, vendo o que está acontecendo, atendendo o cliente. Não tem problema nenhum se você não quer desenvolver essa competência. Mas o seu negócio precisa que tenha alguém que faça. Você tem que ter alguém nessa frente, prospectando novos negócios. A gente tem um curso de prospecção em vendas, que a gente fala o seguinte, se você precisa fazer 1 litro de suco de laranja, você tem 10 laranjas, você vai espremer ali, provavelmente vai conseguir fazer ali 1 litro de suco de laranja. Mas no outro dia você precisa fazer de novo. Se você não adquiriu novas laranjas, você só vai ter o bagaço. Você vai conseguir fazer o suco de novo com aquela laranja que você já espremeu? O que você conseguiria ali de sumo? Provavelmente não. Então é isso, eu preciso ter mais laranjas. E também tem o seguinte, a gente vai colhendo as laranjas, Precisa também plantar novas, né? Eu preciso ter o meu pomar sempre renovando. Então, você precisa ter pessoas que gostam de gente, que gostam de se relacionar, que gostam, apesar dos meios digitais hoje, né, as vendas transacionais, comunicação via e-mail, a gente tem, lógico, que utilizar esses mecanismos, mas o bom e velho relacionamento, aperto de mão, isso realmente tem uma eficácia muito maior, né? Então, e tem profissionais, tem empreendedores que não gostam, principalmente os que são mais de áreas mais analíticas. Por exemplo, empresas de tecnologia da informação, desenvolvimento de software. Geralmente são pessoas que têm uma vocação muito analítica, introspectiva, não gostam muito de oba-oba, se relacionar. E quando fazem também alguma palestra, não conseguem transpor ali a emoção necessária para que o cliente tenha interesse naquele produto, no serviço, fica muito preso só à parte técnica, né? Processual. Organize e coordena as atividades necessárias para alcançar metas. Combina ideias e ações com facilidade. Então, aqui é o seguinte, será que o empreendedor ele está sabendo organizar as atividades da empresa, ele sabe delegar ali as tarefas para as pessoas, ele consegue coordenar, fazer a gestão ali da equipe, do time dele, ele consegue fazer isso de uma forma coordenada e otimizada? O analítico, ele analisa dados, identifica padrões em busca de detalhes
para interpretar informações e orientar decisões, não estou falando aqui do feeling, né? Também é muito importante, mas a gente tem percebido hoje, apesar de tantas ferramentas com custo muito baixo, muitas empresas, principalmente as pequenas, os empreendedores, não dão atenção a isso, ficam muito no achismo, no feeling, né? Acha que conhece o mercado, acha que conhece o produto, o serviço, o cliente, tá? E fica muito ali baseado só nas suas reflexões superficiais. Não que isso não tenha valor, claro, né? A gente tem aqueles chavões, né? Que o negócio, o porco engorda, né, com os olhos do dono. Mas hoje a gente precisa de ter dados reais, concretos, baseado em informações fidedignas. Todo o mercado hoje está muito acirrado, a margem de lucro diminuindo, muita concorrência entre si. É muito difícil hoje a gente despertar a atenção das pessoas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem mais de 100 pessoas inscritas nessa palestra. Nós temos 7 pessoas participando. Então, é difícil hoje você despertar a atenção das pessoas. Tem muita opção para tudo, tem muita distração, muitos concorrentes, muito tudo hoje, né? Então, é necessário que a gente consiga trabalhar de forma que a gente tenha as análises reais, né, do nosso negócio. Inovador. Será que é um empreendedor que ele faz conexões entre as ideias aparentemente distintas para produzir soluções originais? Ou será que ele depende sempre que a franquia traga uma novidade, que o parceiro fornecedor ali do produto ou serviço que ele comercializa traga novidade? Será que ele consegue encontrar inspiração para criar, observar pessoas e situações? Quer dizer, ele tem aquele tino de criatividade. Isso é extremamente importante hoje, né? Então, nós temos aí 6 pilares de empreendedorismo e 4 dimensões pessoais. Da mesma forma que nas dimensões pessoais, queria que vocês refletissem sobre essas 2 perguntas depois aqui do nosso evento. Com quais dos pilares você se sente confortável no âmbito de dimensões pessoais? É no relacional? É no inovador? É no processual? É no analítico? E por quê? Para mim, relacional é tranquilo, cara. Eu adoro. O negócio é gente, adoro conhecer pessoas, fazer network, trocar cartão e fazer amizade. Bacana. É no inovador? Cara, tenho muita criatividade. Eu peguei um negócio e, conforme eu fui tendo feedback dos clientes, eu fui criando novos produtos, novos serviços. Processual. Cara, processual é comigo. Eu tenho aqui muita facilidade em administrar o meu time, dividir as tarefas, fazer o gerenciamento aqui, né, do andamento dos processos. Analítico, putz, a análise é comigo. Eu adoro Excel, Power BI, as ferramentas de estatísticas é comigo. E agora também ao contrário, com quais os pilares você se sente desconfortável? E por quê? Então, por exemplo, cara, relacional não é comigo, não curto esse negócio de ficar fazendo lobby, acho um saco participar de rodada de negócios, esses eventos, acho meio, não sei, uma coisa assim. Tudo bem, você precisa ter alguém que faça. Tem gente que adora fazer isso. Inovador, cara, criatividade não é meu forte, não, lógico que todo mundo tem, mas não é algo muito aflorado meu. Contrata pessoas. Processual, não sou organizado. Aqui na minha empresa, cada dia a gente faz uma coisa, uma hora atende telefone, outra hora e-mail, não tem hora para nada, a gente vai fazendo as coisas do jeito que dá. E a gente sabe que no final a gente trabalhou que nem uns condenados, todo mundo cansado, mas nós não fomos produtivos. Precisa contratar alguém para criar para você aí, ó, uma rotina, uma gestão, criar os processos, né? Analítico, cara, não é comigo. Não gosto de Excel, não gosto de análise, não gosto de ficar vendo dados, números, planilha, controle, não é comigo. Não tem problema nenhum. Contrata alguém que faça esse trabalho para você. O que não pode, vocês estão percebendo que são competências necessárias para o empreendimento de negócio. Não necessariamente que você tem que ter todas essas competências e habilidades, mas o seu negócio precisa. Então você precisa suprir com competências externas, pessoas que gostam de fazer o que você não quer fazer, para que não faltem dentes na engrenagem do seu negócio. Ok?
Então aqui nós temos, né, os 6 pilares do empreendedorismo e as 4 dimensões pessoais. E aí como é que a gente integra, né, essas teorias e o modelo de aprendizagem para os adultos? Tem um grande erro, eu tenho uma formação de design instrucional, eu fiz essa formação faz 1 ano e meio, e mudou totalmente a minha mentalidade em relação a como que funciona cursos, como que funcionam atividades de aprendizagem, porque o que a gente vê muito no mercado hoje é as pessoas utilizarem, por exemplo, pedagogia para ensinar adulto, pedagogia para ensinar criança. Quando a gente fala de atividade de aprendizagem com adulto, a gente usa andragogia, que é um método apropriado para adultos. Por quê? Porque o adulto, ele não quer ficar sentado vendo alguém falando o tempo todo, né? Ele quer interagir, ele quer participar, ele quer trazer as experiências dele, ele quer trocar experiência com as outras pessoas. Então, aqui na nossa metodologia, no Camp, nós utilizamos a andragogia, o design instrucional. O que é o design instrucional? É como que a gente arquiteta um treinamento, como que a gente arquiteta uma estrutura de aprendizagem. Aprendizagem autodirigida. O que quer dizer isso? No final do relatório, para quem faz a avaliação do Camp, ele vai te dizer, ele vai traçar para você 99 insights com verbo de ação do que você deve fazer, né, para conseguir melhorar, principalmente ali nas competências que não são tão desenvolvidas. A taxonomia de Bloom, né, que é aquela régua para a gente medir qual o nível de maturidade, de competência em qualquer coisa que a gente queira medir. E a parte de progressão. Então, quando a gente integra os 6 pilares de empreendedorismo com as 4 dimensões pessoais, nós temos aí o nascimento do Camp, de autoria do Thiago Carvalho. Aqui nós temos a imagem da tela de um relatório do Camp. Como que funciona o Camp? É uma avaliação, é um assessment que a gente chama, tá? E quem tiver interesse, você entra no site, cria um login, uma senha, você responde um questionário e através das suas respostas o Camp vai trazer quais são os seus níveis dos 6 pilares empreendedores e as 4 dimensões pessoais. Aqui, por exemplo, né, dessa pessoa que fez aqui a avaliação, nós temos os 3 pilares mais fortes, nós temos a dimensão mais forte, nós temos os 3 pilares mais fracos e a dimensão mais fraca para que ela desenvolva ou para que ela contrate uma pessoa para suprir, né? Então aqui o relatório traz para a gente também o gráfico dos pilares para uma análise. Ele traz para a gente o mapa dos pilares, aqui no formato teia de aranha, né? Quanto mais próximo às extremidades, maior é a maturidade desse empreendedor em relação ao negócio dele. Também nós temos o gráfico das dimensões para análise, as dimensões pessoais, né? O plano de desenvolvimento com 99 objetivos de aprendizagem com verbo de ação, personalizado de acordo com as suas respostas aqui no diagnóstico, tá? Isso é para ser utilizado individualmente ou em grupo. A gente vai falar como é que a gente pode atuar com quem para vocês. E aí ele vai te dar uma jornada de aprendizagem que você tem esse relatório que você pode utilizar tanto na web, quanto você pode imprimir o PDF. E ele vai te dar a jornada de aprendizagem. E tá vendo que ele tem 2 colunas ali, ó, por exemplo, no perfil empreendedor, o plano de ação, ações relacionadas aos pontos mais desenvolvidos do pilar. Então, por exemplo, compartilhe sua visão sobre o modo como o negócio e a empresa deve ser gerido. Compare os resultados e desempenho de seus principais stakeholders e fornecedores com outras opções disponíveis no mercado. Aqui, ele está te dando ações relacionadas aos seus pontos mais desenvolvidos do pilar. Repare que ao lado a gente tem até marcado, grifado aí de vermelho, né? Ações relacionadas aos pontos menos desenvolvidos do pilar. São esses que precisam ter mais atenção. É claro que a gente não vai negligenciar os pontos mais fortes, mas é melhor a gente começar pelos pontos menos desenvolvidos. Então, por exemplo, identifique e liste os fatores que o deixam entusiasmado
quando você reflete sobre o negócio que atua ou planeja atuar. Ao receber críticas, avalie como cada uma pode ajudar a construir conhecimento. Analise críticas com seriedade antes de descartá-las. Ou seja, a maioria das pessoas tem bastante dificuldade em assimilar uma crítica, né? Mesmo que a pessoa venha com aquele ar de é uma crítica construtiva. A gente precisa avaliar quantas vezes isso ocorre, de quantas fontes diferentes a gente recebe o mesmo feedback. Porque é onde há fumaça, há fogo. Tá? E muita gente fala, não, você tá louco, como você vai querer me ensinar a empreender? Eu faço isso há 20 anos, vai querer me ensinar agora a cuidar do meu negócio? Vai cuidar da sua vida, né? Então, a gente precisa ouvir com mais atenção as críticas, porque muitas vezes são pessoas que estão dando uma consultoria de graça para a gente. Tá? Então, o jornada de aprendizagem é muito bacana. Às vezes a gente ali sente um certo desconforto com o resultado, mas é para o nosso bem. Se a gente quer melhorar em algo, a gente precisa saber como a gente está hoje. Compara isso com um diagnóstico de saúde. Quando você quer saber como está a sua saúde, você vai até um médico e ele te examina e ele vai te pedir o quê? Exames. E aí você vai, faz os exames, leva o resultado para ele, ele abre e te dá o diagnóstico. Fala, olha, baseado nos teus índices, o seu real estado atual é X, para você melhorar, você precisa fazer isso, isso e aquilo. É a mesma coisa. Bom, e aí a gente cria, né, o seu plano de ação, baseado nos resultados. E como que a gente pode ajudar os empreendedores? Nós temos duas formas. Primeiro, você pode adquirir o seu mapeamento de perfil, o seu quociente empreendedor, tá? Clicando nesse link, você vai ter acesso ao questionário. Bacana que você não precisa pagar para conhecer o questionário. Você pode acessar, responder o questionário, se você tiver interesse em saber os resultados e ter a minha devolutiva de 60 minutos online, aí a taxa é R$ 489. Se você quiser só preencher para ver o questionário e não pagar, para ter o resultado, ok. Mas nós temos algo melhor. Eu criei uma situação mais completa, que é o que eu vou te apresentar agora. Que é um workshop, que a gente chama as 10 competências do quociente empreendedor, incluído o seu mapeamento de perfil. Então, como que funciona? Se você tiver interesse, você se inscreve nesse workshop, escolhe a sua forma de pagamento. Assim que você paga, você vai receber o link, vai fazer o seu mapeamento de perfil, vai receber o seu resultado e vai levar no dia do workshop. Nós vamos fazer uma devolutiva coletiva e ele vai fazer parte do nosso treinamento. Tá? Então, tem uma promoção muito bacana, que é o seguinte, é o workshop, as 10 competências do quociente empreendedor, mais o seu mapeamento. Ele tem um valor normal de R$ 889. Para vocês que estão assistindo aqui essa palestra, nós temos uma promoção que você vai pagar apenas 12 de R$ 59,14 no cartão ou R$ 589 à vista, ou seja, R$ 300 de desconto. Está saindo R$ 100 a mais do que somente o mapeamento. Nós temos agendado para 18 de dezembro em São Paulo, das 8h30 às 4h30. Nós temos em Ribeirão Preto, 16 de dezembro, das 8h30 às 4h30. E também nós temos um online ao vivo, 2 aulas de 3 horas, datas a combinar. Como que funciona o online ao vivo? O online ao vivo é o seguinte, a partir do momento que uma pessoa se inscreveu e foi combinado uma data, a gente procura trabalhar também outras pessoas interessadas na mesma data. Se porventura não houver outra pessoa interessada, aquela data está confirmada, mesmo que seja apenas com uma pessoa. Tá? Também tem a opção, falou, Alex, eu gostei, eu quero fazer o meu sozinho, eu não tenho interesse em compartilhar com outras pessoas, eu quero fazer sozinho, particular. Tem como? Tem. Aí a gente cobra o valor da taxa de 2 vagas e aí a gente bloqueia aquele horário, é só para você, né, e eu, para a gente estar fazendo esse trabalho. Ok? Então, essa é a nossa palestra de hoje. Tá? Vocês fiquem à vontade. Entrando aqui na página, eu vou entrar aqui para vocês verem o que vocês vão encontrar.
Então, aqui na página desse workshop, nós temos um vídeo muito bacana que foi pequenas empresas e grandes negócios falando sobre o Camp. Nós temos aqui todo o conteúdo do workshop, aqui até uma imagem de como é o relatório. Você tem aqui nesse link, baixe o exemplo de um relatório completo. Você pode baixar aqui um exemplo de um relatório para você ver como funciona. Se você tiver interesse em adquirir só o relatório, tem esse link aqui. Tá? Você vai pagar R$ 489 e aí você vai fazer o seu questionário, vai receber a tua resposta e a gente vai combinar um horário, tá? Entre 1 e 1h30 online para a gente fazer a sua devolutiva particular. Ou você tem aqui essa promoção, válida até o dia 10 de dezembro, que é o workshop mais o diagnóstico por apenas R$ 589. Você escolhe aqui a data, a cidade, né? A data, e você pode aqui adquirir esse serviço conosco. Então aqui você tem mais informações sobre o Camp, conteúdo aqui do workshop, você tem aqui depoimentos de pessoas que já fizeram esse workshop comigo. Aqui tem um mini currículo, né, sobre as minhas certificações, os nossos contatos, tá? E eu vou agora fechar aqui então a minha tela. Ok, pessoal? Então, vou encerrando aqui a nossa transmissão de hoje. Fica o convite para as nossas próximas palestras amanhã e dia 5 no mesmo horário. Entre lá no site da Center Curso, vê os assuntos de interesse de vocês. Temos uma palestra sobre vendas e automação de marketing digital. Teremos uma palestra sobre melhores relacionamentos, tanto pessoais e profissionais. Ok? Obrigado, boa noite a todos e até a próxima.